Olá, eu terminei hoje a leitura de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, mas esse não é assunto desse vídeo. Sobre isso aqui, eu vou fazer uma série de lives, na verdade, a começar pela quarta-feira agora. Para a gente fazer leitura mesmo das cartas, eu acho que pode ser muito interessante para a nossa reflexão, para a nossa caminhada de fé. Mas é interessante que este livrinho aqui do Lewis é dedicado ao Tolkien, né? Não vai dar para ver? Ah, dá sim. É dedicado ao Tolkien. E eu terminei hoje também o primeiro livro do Senhor dos Anéis. E aí eu queria compartilhar com vocês as primeiras diversões que eu tive com a leitura do Senhor dos Anéis. A primeira diversão tem a ver com o que eu terminei hoje, né? Eu terminei, na verdade, eu estou lendo junto com a minha filha, então nós dois terminamos, né? Não a leitura do primeiro volume, mas a leitura do primeiro livro, né? O primeiro volume tem 2 livros, então a gente vai começar amanhã a leitura do livro 2. E é algo que a gente descobre quando tem um livro em mãos, né? Na verdade, O Senhor dos Anéis não é uma trilogia, são 6 livros que costumam ser divididos em 3 volumes, né? Não é exatamente uma trilogia com 3 romances, é um romance só, que bem dizer, gigantesco, né? Ao todo, sei lá, 1.500 páginas. Mas eu não quero também fazer uma análise do livro agora, inclusive porque eu não o terminei, né, do livro, digo, de todo ele, né? Inclusive porque eu não o terminei. E para isso eu pretendo fazer, né, para uma conversa mais delongada sobre Tolkien, eu pretendo fazer uma live, não sozinho, mas com alguns convidados, né? O primeiro deles já está definido, é o Abner Krieger, né? Mas vamos lá. O que eu queria comentar então? As diversões dessa primeira leitura que minha filha e eu estamos fazendo do Senhor dos Anéis. E eu acho que ela me trouxe algumas diversões muito interessantes, porque antes, né, se alguém assistiu antes outro vídeo, a gente tinha lido O Hobbit. E como é legal fazer isso, né? Uma primeira percepção assim que eu tive foi a de que há uma diferença considerável e instigante entre o que se narra no Hobbit e no Senhor dos Anéis, né? Como se narra um mesmo episódio nos 2 textos. O episódio que se passa ali nas montanhas nevoentas, quando os anãos e o Bilbo são pegos por. Aí vem a questão, né? São pegos por goblins no Hobbit. E esse mesmo episódio é contado novamente no Senhor dos Anéis, ele é rememorado e contado, e aqui não são goblins que pegam aquele grupo, são orcs. E aí você fica pensando assim, então são sinônimos orcs e goblins, por isso é contado com um termo aqui e outro termo aqui? Não parece o caso, porque o termo goblins também aparece no Senhor dos Anéis em algum momento, ou em alguns momentos, né? Já no livro 1 percebi pelo menos 2 vezes em que aparece goblins. E aí eu fui procurar sobre isso e descobri que há uma discussão longa sobre o assunto. Parece que em algumas obras do Tolkien, Goblin e Orc são sinônimos. E em outros momentos, não são sinônimos, são criaturas distintas. Mas não é tão fácil assim entender a diferença entre elas, né? Isso da minha parte. Agora vocês vão perceber que da parte da minha filha a diversão foi mais interessante. E isso tem a ver com algo que serve para os nossos estudos bíblicos também, para pensar como fazemos estudo da Bíblia também. Tem a ver com Goblin. Primeira coisa foi uma sacada quase filológica dela, lendo ainda o Hobbit. Ela percebeu que o termo era Goblin, mas nessa edição aqui do Hobbit, os textos poéticos, quando é uma canção, um poema, eles vêm acompanhados do original numa nota de rodapé, né, que eu não vou conseguir mostrar aqui. Nessa edição do Senhor dos Anéis também tem o original, mas não numa nota de rodapé, numa nota de fim, né, que é mais difícil de achar, tá ali. Mas de qualquer forma, o que ela fez? Ela leu Goblin no texto e ela ficou encucada, porque ela conhecia o termo Goblin.
não Gobelin. Ela olhou, então, na nota de rodapé aqui que tem o original, coincidentemente essa página tem o termo, e em inglês está sem esse E entre o B e o L. Então ela chegou à conclusão, é Goblin mesmo, né? É o mesmo termo. O tradutor é que, nessa versão aqui, resolveu colocar um E, mas no texto em inglês é Goblin, né? E isso permitiu a ela fazer outra conexão. Essa foi uma sacada filológica, né? Essa de averiguação do termo. E o recurso à língua original para uma averiguação mais criteriosa. É claro, é uma criança de 11 anos. Né? Mas aí ela teve outra sacada, que tem a ver com leitura mais ampla. Por quê? Ela leu há algum tempo, e eu nem me lembrava disso, A Princesa e o Goblin, do George MacDonald, que é um precursor tanto do C.S. Lewis quanto do Tolkien. Né? E nesse texto, A Princesa e o Goblin, ela percebeu algo muito interessante. Lá, os goblins detestam músicas com rimas. E aqui, no Hobbit, né, os goblins, eles não só não têm problema nenhum com isso, como eles cantam. E ela disse assim, gente, eles cantam aqui, eles compõem aqui justamente um tipo de composição que lá na obra do MacDonald eles detestam. Né? Eu nunca ia perceber isso, por quê? Porque eu não li A Princesa e o Goblin. Né? Veja que a leitura de um cânone mais amplo, né, aqui pensando em literatura, ela é importante para que conexões possam ser estabelecidas. E também, aí com relação ao estudo da Bíblia, vale o mesmo. Né? Quanto menos você lê, quanto mais restrita é a sua leitura, menos conexões você vai poder fazer. Né? E aí é outra sacada, né? Se a questão do termo era uma percepção filológica da Júlia nos seus 11 anos, essa questão de comparar Tolkien com MacDonald é já uma percepção da intertextualidade. Alguém poderia até dizer que é um exercício embrionário de literatura comparada. É muito interessante isso. Agora eu queria aproveitar esse vídeo também para aproveitar algo que eu gostei no Senhor dos Anéis, nessa edição, que é uma nota do tradutor que está aqui no começo. Ele não diz nada assim sobre tradução, além do que já é muito conhecido. Mas eu acho que ele foi muito feliz ao colocar essa nota aqui, o editor também, né, a pedir ou autorizar essa nota do tradutor, porque ela está muito bem escrita, ela é muito pertinente, ajuda a gente a entender o trabalho dele, e ela me ajuda a explicar para as pessoas que vivem me perguntando qual que é a tradução perfeita da Bíblia, que tradução perfeita não existe. Né? E ele recorre, na verdade, a Umberto Eco, para desenvolver essa reflexão. E ele cita aqui um trechinho de um texto do Umberto Eco, de um livro do Umberto Eco, que é o Quase a Mesma Coisa, que eu leio para vocês. Né? Traduzir significa sempre cortar algumas das consequências que o termo original implicava. Nesse sentido, ao traduzir, não se diz nunca a mesma coisa. Existem perdas que poderíamos definir como absolutas. São os casos em que não é possível traduzir, e se casos do gênero acontecem, digamos, no curso de um romance, o tradutor recorre à ultima ratio, a de anexar uma nota de pé de página, e a nota em pé de página ratifica a sua derrota. É muito bacana essa percepção, não tem nada demais, mas ela é necessária para a gente se lembrar que toda tradução é uma tentativa. E toda tradução tem êxitos, mas tem também perdas. Ela é boa na medida em que ela comunica. Ela traz um texto para o outro idioma. E ela diz quase a mesma coisa. Agora, dizer a mesmíssima coisa, com todas as nuances, com todos os detalhes, com todas as implicações,
não só de cada termo, mas de cada construção de um texto que é longo, que tem várias e várias conexões, isso é impraticável, né? Então, e talvez por isso eu possa dizer assim, nós que estamos aqui lendo o Tolkien numa tradução, estamos perdendo alguma coisa. Certamente, os textos poéticos a gente pode conferir, tem aqui o original também, mas nós estamos perdendo alguma coisa, né? Isso o tradutor está dizendo para a gente aqui, né? Sendo muito honesto. No caso das escrituras, eu posso dizer que também. Isso não é assustador? Não, porque o que chega é suficiente. Suficiente para uma vida cristã, suficiente para a sua vida devocional, para a salvação, né? É suficiente para tudo isso, mas algo se perde. Por isso, os teólogos, os estudantes de teologia, os pastores, têm sim o dever de ir aos textos nas línguas originais, têm sim o dever de terem um cuidado especial com isso, porque eles podem ajudar, podem perceber as limitações das mais diversas traduções. E hoje eu entendo, né, e tenho feito isso, não tem problema nenhum de dizer isso. Olha, eu estou mostrando aqui, não estou dizendo que o tradutor foi um infiel ou que ele foi um incompetente. Eu estou dizendo que ele esbarrou em uma limitação, tentou essa saída e essa saída não é perfeita porque não há saída perfeita, né? Simplesmente isso. Mas essas são as minhas primeiras diversões com o Senhor dos Anéis, né? E espero que seja útil, né, para a gente poder seguir caminhando e poder, quem sabe, aproveitar um pouco dessa conversa para pensar a forma como a gente lê a Bíblia, como a gente estuda a Bíblia. Um pouquinho mais de cautela e um pouquinho mais de amplitude nas leituras faz muito bem. Bênção de Deus, um grande abraço e até a próxima.